TV Sintoressor, a TV do trabalhador. As negociações do Sintoressor não se resumem a Sorocaba e cidades da região. A atuação da entidade rompe fronteiras e abrange empresas sediadas em outros países, como as grandes redes de hotéis e fast foods internacionais. Muitas vezes, o trabalho do Sintoressor tem reflexo na vida de trabalhadores de outros países. Falando em luta do trabalhador, que nem no caso do Sintoressor, né, o trabalho do sindicato, ele às vezes não se restringe só ao estado, só ao país, mas também a gente diz que é internacional, né, porque o sindicato ele negocia também com grandes redes de hotéis, né, que tem hotéis no mundo inteiro, com grandes redes de fast food, né? E isso faz com que as negociações, você tome conhecimento das negociações de outros países e também que se discuta o problema dos trabalhadores aqui do Brasil e compare com os de outros países, como aconteceu nessa viagem que você foi para Dinamarca, né? Em Copenhague. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa extensão da luta, também sobre esses problemas que não é um problema só local, não é um problema só dos trabalhadores da região de Sorocaba, mas mundial, né? Eu fui para a Dinamarca, né, eu mais outros companheiros, inclusive da Federação e da Confederação, para falar um pouco da nossa experiência do Brasil com essas grandes redes. E lá, o que nós discutimos lá? Né, se discutiu a questão dos hotéis, né, aqui especificamente das camareiras, que tem um problema a nível não só do Brasil, mas mundial, que as camareiras elas têm muito problema de coluna, enfim, de carregar sobrepeso, a quantidade de apartamentos que elas arrumam, né, e lá foi discutido isso, né, foi discutida a questão de fast food, né, especificamente do McDonald's, né, que tem problema nos Estados Unidos, em outros países, tem problema no Brasil. E aí nós levamos um pouco da experiência nossa, local inclusive, porque Sorocaba, quando estava se discutindo jornada móvel e variável, o que é jornada móvel e variável? Para vocês terem uma ideia. O McDonald's veio com essa filosofia dos Estados Unidos, não obedecendo a nossa legislação e colocou isso no Brasil, né, os trabalhadores dessa rede. Então, significa o seguinte, tem movimento, o trabalhador começa a ganhar, começa a contar o horário de trabalho dele. Não tem movimento, eles mandavam esses jovens para uma sala de Blake, onde tinha um computador, onde tinha algumas coisas ali para ele se entreter, mas ele não ganhava. Então, ele estava ali à disposição da empresa, sem ganhar. Começou o movimento, o gerente ia lá nessa sala de Blake, chamava o trabalhador e ele começava a ganhar por hora ali. Então, coisa que não permitia a nossa legislação, porque você estando à disposição da empresa, você está ali para trabalhar, não tendo trabalho, o risco do negócio é do empresário, não é do empregado, não é do trabalhador. Então, foi uma luta muito grande que estava se travando não só lá em São Paulo, aqui no Brasil, com a Procuradoria inclusive, e Sorocaba nós adiantamos a isso, chamamos uma reunião, uma negociação com a rede local, no caso seria o franqueador aqui em Sorocaba, que tem várias lojas do McDonald's, e conseguimos, né, junto à Procuradoria, fizemos reunião no Ministério Público e conseguimos acabar com a jornada móvel há mais de 3 anos já. Esse já é o 3º ano. Enquanto que São Paulo, que é a capital, já estava brigando há muito tempo. E nós conseguimos aqui em Sorocaba antes. E depois saiu uma decisão em Pernambuco, que o procurador entrou com ação civil pública contra a rede Arcos Dourado, que é o detentor da franquia no Brasil. E nessa ação civil pública fizeram um acordo para se acabar com a jornada móvel variável. Então foi um TAC que fizeram na justiça. E esse TAC ele valeu para o Brasil inteiro, né? Você vê, foi lá em Pernambuco para valer para o Brasil inteiro. Coisa que o estado de São Paulo e outros estados não tinham conseguido, nem através do Sindicato de São Paulo, que é o maior sindicato da categoria, não tinham conseguido acabar com essa jornada móvel. Então acabou através de um TAC que valeu para o Brasil inteiro, mas nós já tínhamos feito isso aqui em Sorocaba há mais de 2 anos na época, né?
Então, uma decisão que refletiu, né? que deu reflexo. Então, foi inclusive motivo de denúncia do Sindicato de São Paulo. Houve audiência pública em Brasília, no Senado, enfim. Mas o que acabou no Brasil, carnaval variável, primeiro foi Sorocaba e depois foi esse procurador lá em Pernambuco que conseguiu fazer um acordo numa ação civil pública com a Rede Arcos Dourados. Uma decisão do sindicato, né, local, que reflete, né, em todo o país, né? Isso. E um reflexo nosso também, que foi interessante, foi a questão da diferenciação das funções. Nós conseguimos primeiro em Botucatu. Aí outros sindicatos, acho que mais 2 sindicatos conseguiram, né? Se eu não me engano, era Araraquara e São Carlos. E ninguém mais conseguiu isso até agora, para você ter uma ideia. Então, primeiro nós conseguimos em Sorocaba, e esses 2 sindicatos conseguiram, mas os patrões eles estão resistindo a aceitar. E é o caminho, não tem jeito. Ou você diferencia as funções, dá um salário digno para esses trabalhadores. Vai ter que também rever essa questão das folgas, um rodízio, uma escala de folgas que permita um domingo sim, um domingo não, enfim, 2 dias em seguida de folga para a categoria se consolidar, para as pessoas quererem fazer esse curso, querer se qualificar para continuar na categoria. Senão vai ser continuar sendo uma categoria de excluídos e não vai ter essa mão de obra, ela não está tendo. Você assistiu a entrevista com o presidente do Sintoressor, Cícero Lourenço Pereira, na TV Sintoressor. Obrigada pela sua visita. Estaremos aqui sempre apresentando as novidades do Sintoressor. TV Sintoressor, TV do Trabalhador.